Olá, bom dia, Deus te abençoe. Mais um programa devocional diário chegando aí até você, levando a palavra de Deus para você começar o seu dia na presença do Senhor. E você que não se inscreveu ainda no canal, aproveite, se inscreva aí, ative também o sininho das notificações para ficar a par de tudo o que acontece aí no canal da Igreja Discípulos de Cristo. Também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e não se esqueça de comentar. Comenta aí o seu nome, a cidade de onde você está participando, o que você está achando desta programação. Deixa aí, você é livre para fazer o seu comentário. Né? Nós vamos ler o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 2, e vamos pensar um pouquinho dentro desta analogia que Paulo faz sobre lucro e entender o que é lucro numa visão espiritual, na visão de Paulo. Né? Filipenses 3, a partir do versículo 2, nós lemos o seguinte: Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma, ou para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É um assunto tão maravilhoso, Paulo falando sobre lucro. É claro que aqui ele não está falando sobre o dinheiro, sobre o lucro monetário, porque quando nós pensamos em lucro, obviamente, a tradução ou a explicação mais sensata seria aquele lucro que você tem de forma monetária, né, através de um negócio que você faz. Então, você teve ganhos financeiros com aquele negócio. Isso se chama lucro. Paulo aqui está usando a palavra lucro, mas dentro de um contexto totalmente diferente. Ele está dizendo que para mim era lucro. Quando ele faz esta referência, quando ele usa essas palavras, ele está fazendo referência ao tempo em que ele esteve no judaísmo. Para isso, então, ele mesmo explica qual era o lucro, o que ele achava como lucro. Né? Um pouquinho antes, ele já explicou o que é que ele achava que era lucro. Ele está falando sobre confiar na carne, no seu legalismo religioso, né, na sua religiosidade. Ele diz: se alguém tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a passar o seu currículo. Ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, pertencente à ao povo de Israel, ou seja, um povo especial, até então, escolhido por Deus como nação, e para, através dele, vir o Messias, Cristo. Então ele diz: eu, além de ser de Israel, era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes em Israel, hebreu dos hebreus. Se não bastasse isso, né, ser de uma das tribos mais importantes, da nação mais importante no reino espiritual naquele contexto,
naquele momento, né? Ele diz assim, quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, dentro do país mais importante no contexto espiritual, ele era da tribo mais importante, dentro dessa tribo mais importante ele ainda pertencia à seita dos fariseus, que dentro do judaísmo era a seita mais rigorosa no sentido do legalismo religioso, né? E ele diz, quanto ao zelo, inclusive, ele foi perseguidor da igreja, tão zeloso pela lei, que pertencia, perseguia a igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então todas essas coisas, o ser irrepreensível, ser fariseu, ser hebreu, ser da tribo de Benjamim, ser circuncidado ao 8º dia, tudo isso era aquilo que Paulo dizia ser lucro. Era uma grande coisa a sua religiosidade. Amados, talvez eu esteja falando, provavelmente estou falando a muitos irmãos que sabem muito bem o que é isso e talvez já tenham vivenciado isso. Eu sei que todos aqueles que passaram pelo mesmo processo que nós passamos recentemente, há 2 anos atrás, pode dizer como Paulo, eu também achava que era lucro. Eu também vivi uma religiosidade, eu também vivi a cegueira de uma devoção cega a uma seita religiosa e, portanto, eu sei muito bem o que é que Paulo está falando. Porque tudo aquilo que para nós era um grande lucro, uma grande vantagem, né? Ser o exclusivista e dizer aqui somente nós é que somos o povo eleito, somente nós é que somos a mensagem da última hora e tantas outras atribuições que se davam, né? Que nos dávamos a nós mesmos, tendo aquilo como um grande lucro, como uma grande vantagem de uma superioridade, né, o que achávamos sobre todas as demais igrejas, sobre todos os demais cristãos. Até que Cristo cruzou o nosso caminho, até que nos convertemos, até que pudemos realmente conhecer a Cristo. E quando Cristo cruzou o nosso caminho de Damasco, entre aspas, aí, né, quando Cristo cruzou o nosso caminho, a situação foi difícil, foi muito difícil admitir que estávamos errados, que estávamos andando atrás de doutrinas de homens e não da palavra de Deus. Mas graças a Deus que então a gente pôde ter a definição correta do que é lucro, do que realmente é ganho. Então Paulo diz, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Era grande coisa, né? Carregar os livrinhos, carregar para cima e para baixo, incentivar inclusive as pessoas, né, a ler aqueles livrinhos, a ter uma prioridade nos livretos acima da Bíblia, era uma grande coisa. Era uma grande coisa exaltar um homem, para nós era um grande lucro, uma grande coisa, mas tudo aquilo nós reputamos como perda para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, eu deixei toda essa seita, deixei tudo isso, que para mim era algo grande, eu vim sendo preparado, né, em outras palavras, desde criança nesse caminho da seita, porém, quando encontrei Cristo, tudo isso se tornou como perda, e considero tudo como perda comparado à suprema grandeza de Cristo. Algumas traduções, tá essa mesma, né? Ele diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que coisa maravilhosa. Diante da grandeza de Cristo, do supremo conhecimento de Cristo, todo o resto se torna como esterco, como nada, sem valor nenhum, e para a gente poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não na nossa própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo.
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Que coisa tremenda. Você poderia dizer isso? Será que você pode dizer isso? Eu já reputei tudo que era lucro, para mim é perda. E tudo que eu quero é participar nos sofrimentos de Cristo e tornar-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo que nós tínhamos como um grande resultado, hoje nós entendemos. Hoje, quando eu leio a Escritura, quando eu compreendo quando Paulo diz assim, e quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Eu oro por irmãos que ainda estão atordoados, aprisionados dentro de uma cadeia sectária. E eu rogo a Deus que os seus olhos sejam abertos, que eles se convertam ao Senhor primeiro, para que então seus olhos sejam abertos. Porque a Bíblia diz que quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Aleluia. E eles poderão ver que aquilo que eles tinham como lucro não era nada a não ser perda, e que o verdadeiro Evangelho é Cristo Jesus, habitando em nossos corações. Isso sim é que norteia a nossa vida. Isso sim é que nos dará a ressurreição dentre os mortos e nos colocará ao lado de Cristo naquele dia. Deus te abençoe e que seu dia seja uma bênção. Querido Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs. E rogo ao Senhor a direção nesse dia, nos trabalhos, em todos os afazeres, que o Senhor abra portas, que o Senhor abençoe a vida do teu povo, pois nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, no nosso devocional diário.